Cadê o povo mais feliz dessa terra? Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus e aleluia bem forte. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos 16. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois missionários. Atos 16, versículo 16. Aleluia. Fica sensível à voz do Espírito. O Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, a gente está falando de Paulo e Silas, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Ele anuncia o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso com muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. E no mesmo instante o Espírito o deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirasse as roupas e fosse açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes e todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, ele desembanhou a sua espada para matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu a luz, entrando correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-o para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Pode se assentar. Aleluia. Eu meditando nesta palavra numa madrugada, e o Senhor começou a ministrar o meu coração um pouquinho da história desses dois missionários, Paulo e Silas. Esses homens estavam indo para o lugar de oração, na qual eles tinham o hábito de ir às 3 horas da tarde. E no meio do caminho ele viu uma mulher, uma escrava, cheia de demônio. E aqueles homens estavam usando daquela mulher para obter lucros. E aí, toda vez que eles passavam para ir ao encontro do ambiente da oração, esse demônio perturbava esses missionários. E aí Paulo ficou indignado. Ele não aguentava mais aquele espírito ficar perturbando. E o repreendeu. E na hora que aqueles demônios saiu, aquela mulher se transformou. E aqueles homens que estavam usando daquela escrava se revoltaram diante de Paulo e Silas. E levaram ele para a praça principal. E chegando lá, eles começaram a indagar. Aqueles homens, eles estão falando coisas que não é permitido aqui. E ficaram revoltados. E os magistrados tomaram uma decisão de tirar a roupa desses dois missionários e açoitá-los. E aí eu falando com o Senhor,
eu falei, pai. E aí eu fui pesquisar sobre os açoites. E eu pude perceber o quanto aqueles homens foram machucados. Eles apanharam, tiraram as suas roupas. Olha o sentimento da humilhação, de ser exposto diante de uma multidão. 2 missionários que estavam indo à casa do Senhor orar. E eles foram lá, no meio daquela multidão, apanharam, sem ter feito nada. E não é só uma surrinha ali, bateram, machucaram as costelas, apanharam muito. E tem uma versão que fala que eles cansaram de bater. Quando eles cansaram de bater, que levaram eles para a prisão. Como se eles tivessem feito uma coisa muito cruel, assustadora. Eles estavam indo para a casa de oração. E só porque ele expulsou um demônio. E quando eles fizeram isso, aconteceu tudo isso com eles. E aí mais para frente fala que eles foram levados para a prisão. Lá no 23 fala que o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-lo com cuidado. E fala bem assim: e tendo recebido tais ordens, o lançou no cárcere interior. Eu fui pesquisar essa palavra assim, cárcere interior. Por que a palavra ela enfatiza cárcere interior? Porque antigamente tinha 2 tipos de cela que eles levavam. A cela, o cárcere exterior e o cárcere interior. Eles levaram Paulo e Silas para o cárcere interior. Por quê? O exterior é onde as pessoas eram presas, mas elas podiam ter liberdade para andar, elas podiam ficar mais livres, um lugar mais aberto. E tinha o cárcere que é o interior, que é onde ficavam só as pessoas cruel, aquelas pessoas assim que faziam coisas muito graves. E colocaram aqueles 2 missionários naquela cela, um lugar escuro, que não tinha acesso, um lugar fechado. E aí eu imaginando, vamos imaginar aqui, esses homens machucados, esses homens com fome, esses homens com sede, sangrando, com dor, jogaram naquela sala, naquele lugar escuro. E ainda falaram, além de só de colocar eles lá dentro, mas também prender os pés dele, para que eles não tivessem movimentação. E eu comecei a aprofundar, eu vendo a cena do ambiente. A gente não tem dimensão do que é ter muita dor, sangramento, machucado, ferido. A gente não tem dimensão. Quando a gente fala sobre Paulo e Silas, a gente acha que eles foram machucados e levaram. Não, a gente tem que entrar no cenário. Eles estavam machucados com dor, muita dor. E aí se a gente for analisar a situação, o que eles fizeram para ter sofrido desse jeito? Só porque expulsou um demônio. E eles poderiam... E aí na hora eu fico imaginando eles lá naquele lugar fechado, escuro, com sede, com fome, e aquele soldado sério não estava nem aí para eles, com o sentimento de não estou nem aí, fica aí mesmo, eu não quero nem saber. E aqueles homens, cara fechada, e aqueles homens lá. E eu imagino que um olhou para o outro e falou: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos adorar. Vamos adorar. Eles tinham muito motivo para murmurar, para criticar, para falar: por quê? Cadê o meu Deus? Onde o Senhor estava? Por que fizeram isso com a gente? Ele poderia falar isso. Eles tinham razão para falar isso. Mas eles não falaram. Por que, Senhor? Por que eu estou aqui preso? Por que me bateram? Por que fizeram isso comigo? Cadê o meu Deus? Onde Ele está? Diante dessa situação, por que o Senhor não me ajudou? Eu sou teu filho, a gente estava indo para a casa do Senhor orar. E por que o Senhor não estava lá? Eles poderiam fazer isso. Mas eles falaram: o que nos resta? Nos resta adorar. Nos resta adorar. E essa adoração foi tão profunda. Essa adoração foi tão profunda que tinha, a palavra fala que tinha alguns presos lá naquele lugar. Ficaram ouvindo a adoração deles. E eles adoravam. E eles exaltavam. E eles adoravam. E eu imagino aquele sangue escorrendo.
aquela dor. Eu imagino os pés daqueles homens presos, machucando, apertado, sangrando. Mas eles decidiram adorar. Muitas vezes acontece coisa na nossa vida, que é uma situaçãozinha desse tamanho, a gente já quer murmurar. A gente já quer perguntar: por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu tenho orado, mas nada acontece. A gente acaba entrando nesse ambiente da murmuração. Mas aí eu comecei a ler a história desses homens e o Espírito Santo começou a ampliar a minha visão. A gente precisa aprender a adorar o Senhor da maneira que agrada a Ele. Essa adoração foi tão profunda, uma adoração com choro, com lágrimas, mas em nenhum momento a palavra relata que eles murmuraram. Lá no 25 fala que por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos a Deus. Ele estava adorando e orando e cantando a Deus. E aqueles presos ouviam aquela adoração, aquela oração. E de repente, no 26, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eu conversando com meu esposo sobre isso, ele falou assim: sabe o que transpassa? Porque naquele tempo não se via falar de terremoto. Sabe o que transpassa quando fala que de repente vem um terremoto tão violento? A gente imagina, eu e meu esposo fomos com a imaginação mais além. A gente imagina que Deus fez assim. E quando Deus se aproxima, a glória dele é tão forte, que é como se Deus fizesse assim, olhou para aquela adoração, e aí acontece aqueles estrondos. Essa é a minha imaginação com o do meu esposo. Nós achamos que Deus ele fez assim, só de ele ver, a glória dele é tão forte que virou aquele correntes todas se soltando. Gente, eu não consigo imaginar. Paredes todas tremendo, correntes se soltando. É algo assim que se a gente for entrar mesmo no cenário, é muito louco. Mas é a presença do Senhor. E diante daquela situação, aconteceu aquele mover tão grande que para nós pode ser muito assustador. Mas foi lindo o que aconteceu naquele cenário. E aí, o que a gente percebe? Que na hora que aconteceu tudo isso, aquele soldado ficou desesperado. Porque ele achou que eles tinham ido embora. E eles tinham total motivo para sair dali e ir embora. Abriu, vamos embora, vamos todo mundo sair, vamos fugir, vamos embora. Mas não, eles ficaram naquele lugar. E na hora que o soldado viu aquilo lá, ele pegou a espada para se matar, porque eles foram embora, eles vão matar eu agora. Porque cadê aquele povo que estava aqui? Paulo, não faça isso, nós estamos aqui. Não faça isso. E aí agora a gente vê outro cenário. No anterior a gente vê um soldado duro, soldado sem amor por ninguém. E no 29 a gente já vê um soldado se rendido diante daqueles homens falando: Senhores, o que eu faço? A gente vê uma adoração que você adora pode mudar o cenário de alguém. A sua adoração pode mudar o cenário de alguém. Paulo e Silas poderiam ter ido embora, é óbvio para eles. Mas eles ficaram. E foi através dessa obediência que eles ficaram. Eles não estavam adorando para eles. Eles estavam adorando para o Senhor. E os planos do Senhor é diferente do nosso. Porque aquela adoração fez mudar a vida de uma pessoa que era muito difícil a conversão de um homem desse. De um soldado desse. Mas diante de todo um cenário, aquele homem se rende, e não só ele, mas a família inteira foi ganhada para o Senhor. Por causa de uma adoração. A sua adoração pode mudar o estado da sua casa e da sua família. Você não tem dimensão do que a sua adoração pode fazer. E a palavra relata que aquele homem foi salvo porque ele falou: o que eu faço?
O que eu faço? Um homem daquele também que era um soldado, que até anteriormente estava se achando o cara. No outro cenário a gente já vê o cara ajoelhado, falando: o que eu faço? E aí Paulo fala: crê somente, e tu e a tua casa será salva. E naquele instante ele foi batizado, a sua família, e a gente já pega o cenário que a família acolheu Paulo e Silas, e naquela noite eles cuidaram da ferida de Paulo e Silas na casa deles. E esse é o cenário. Tem umas chaves que eu quero liberar na vida de vocês com esta palavra. Qual é a sua adoração? O Senhor está perguntando para você nesta noite: qual é a sua adoração? Como que você tem adorado o Senhor diante das dificuldades que tem batido na sua porta? Você tem murmurado ou você tem adorado? Qual é a adoração que você tem dado ao Senhor? E eu vou liberar umas chaves para você. Qual é a resposta que você está dando ao Senhor diante as suas lutas e os caos da sua vida? É murmurar? Como que você tem lidado? É uma questão para você se pensar. Você tem adorado ao Senhor diante das dificuldades? Você tem orado, tem colocado a sua vida diante do Senhor? O Senhor está sondando o coração aqui nesta noite. O Senhor quer transformar a sua maneira, a sua ótica de adorar Ele. O Senhor quer mudar cenário de pessoas aqui nesta noite. O Senhor não me trouxe aqui em vão. O Senhor quer mudar destino de pessoas aqui. Assim como o Senhor mudou o destino daquele soldado diante de uma adoração de 2 missionários, o Senhor quer mudar tanto a sua vida como a vida de famílias, de pessoas que estão próximo de você. Mas como que você tem agido diante das dificuldades? Tem pessoas que vivem somente no seu mundinho, nas suas lutas, nas suas dificuldades. E o Senhor tem algo muito mais além com a sua história. E tem pessoas que ficam presos somente aqui na sua história, na sua dificuldade. E através da dor daqueles 2 missionários, através da adoração daqueles homens, o Senhor estava planejando a salvação daquele soldado. Muitas vezes a gente fica focado só em nós, a minha dor, as minhas lutas. Mas o Senhor está olhando muito além. Enquanto você está aqui, Deus está olhando um familiar seu. Quando você ajoelha e você adora ao Senhor, o Senhor, Ele quebra a corrente, Ele quebra grilhões, Ele quebra tudo aquilo que gera resistência para aquela amiga, para aquele familiar se converter. Aleluias. O Senhor, a sua adoração pode mudar o cenário na qual você está. A sua adoração pode salvar uma vida, toda uma família. O Senhor está esperando de nós uma mudança de comportamento sobre a terra. O Senhor falou comigo, eu dormindo ver essa frase. O Senhor está esperando de nós uma mudança comportamental sobre a terra. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. O Senhor quer restaurar identidades aqui nesta noite. Nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos aprender a adorar o Senhor da maneira que Ele merece. Que adoração é essa que moveu o céu, que chamou a atenção de Deus para que o Senhor olhasse para aqueles 2 homens? Nós precisamos entender que nós não somos nada sem a dependência do Espírito Santo, mas que Ele transforma. Nós somos guerreiros, nós somos fortes, e o Senhor nos capacita para essa batalha. Precisamos nos posicionar. Tantas pessoas que vêm sofrendo com quadros de ansiedade, depressão. Tantas pessoas que ficam naquela dificuldade, que não sabe quem é, e sempre naquela mesma dificuldade, naquela mesma luta. O Senhor quer uma nova postura de nós nesta noite. O Senhor quer uma nova postura de nós. Ele quer transformar a nossa vida no propósito, naquilo que Ele tem conosco.
Gente, essa palavra está falando comigo desde segunda-feira. Eu fecho os olhos quando eu vou adorar, já vem Paulo e Silas na mente. Eu fecho os olhos, eu vou adorar, já vem Paulo e Silas adorando. Então eu não posso mais ficar naquela dificuldade, ficar reclamando. Eu não posso mais ficar uma dificuldade desse tamanho. Precisamos dar uma resposta para Deus nessa noite. Precisamos mudar a nossa postura diante do Senhor nessa noite. Aqueles homens, eu olhando a cena deles machucados, estudando, a gente vê o quanto aquelas feridas eram profundas. Que dor. E mesmo assim, ele adorou. E mesmo assim, eles orou diante do Senhor. O Senhor quer de nós uma resposta nessa noite. Como você tem adorado ao Senhor? Como você tem buscado a presença dEle? Como que você tem feito para atrair a presença do Senhor para a terra? Será que quando você adora o Senhor, olha? Será que quando você adora, correntes rebentam? Tem pessoas aqui que precisam ser libertas de umas correntes que prendem. Seja liberto nessa noite. Seja liberto. Tem pessoas que precisam ser libertas na mente. É tanta coisa que vem na mente, palavras que vem na mente, a pessoa fica confusa, não sabe o que fazer. Tem pessoas que precisam ser libertas no emocional. Tem pessoas que carregam traumas de infância e não conseguem sair do lugar. Pessoas que não sabem. São correntes que precisam ser arrebentadas nesta noite, para que você consiga viver o propósito que Deus tem sobre a sua vida, sobre essa terra. Deus vai restaurar identidades aqui nesta noite. Vocês são filhos e filhas do Senhor. Vocês são livres para adorá-lo. Vocês são livres para exaltá-lo. Aqueles homens estavam presos, mas mesmo assim eles adoraram. E nós que estamos livres, nós temos adorado? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando eu começo a adorar, eu fico imaginando Paulo e Silas adorando. E eu falei: Senhor, que adoração é essa? Que profundidade é essa que nós precisamos ir? Queremos ser livres para fazer coisas grandes sobre a terra. Queremos fluir no nosso propósito. Esse é um ano de crescimento, é um ano que nós vamos avançar no nosso chamado, no nosso ministério. Esse é um ano de crescimento, é um ano que a gente vai fazer coisas que a gente nem imaginava que a gente ia fazer, nós vamos fazer esse ano. Porque Deus tem pressa com o povo dele. Deus tem pressa com os filhos dele. É tempo de a gente se levantar, de a gente exaltar o nome dele, de fazer coisas grandes e extraordinárias sobre a terra. O Senhor tem busca dos verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. O Senhor tem busca dos verdadeiros. Cadê os verdadeiros? Estão aqui nesta noite. Aleluia. Os verdadeiros adoradores. O Senhor tem pressa de fazer coisas grandes sobre a igreja do Senhor, sobre a terra. Que você nesta noite possa analisar como que você tem agido diante de algumas situações que estão acontecendo no meio familiar na qual você convive. Muitas vezes, o que eu percebo, principalmente na minha casa, a gente está ali adorando, parece que vem uma coisinha do nada para tirar a nossa paz, para a gente entrar naquele ambiente de briga, de discórdia, de um fechar a cara para o outro, coisas mínimas. É só a gente começar a orar e cantar louvores na nossa casa que começa. É um filho gritando, né? Aí já se irrita, já fica nervosa. Aí já é uma situaçãozinha que o marido não entende. Aí vira aquela briguinha. E aquilo lá vai virando uma salada de fruta. E aí já tira a nossa paz. Aí a gente já não quer adorar. Aí já fecha a cara. Aí já começa. É uma coisinha de nada.
Aí agora eu já entendi esse ambiente, que quando começa, eu já falo, meu filho, eu não tô legal, a mamãe vai orar e vai adorar agora. Aí eu coloco o meu louvor e fico ali adorando, na cozinha, onde eu tô. Aí quando eu tô mais calma, eu vou falar com eles. E assim eu faço com meu marido também. Ó, não tô legal. Aí ele já até percebe que não tá legal e aí eu coloco meus louvores, aí vai aliviando, aí vai acalmando. Porque o diabo, ele faz isso, ele quer destruir as famílias. Ele quer gerar discórdia, ele quer gerar briga, ele quer gerar confusão para roubar a sua adoração. Ele quer fazer isso no cenário hoje. É uma coisinha do nada, já está todo mundo culpado, viu? Curto. Que nessa noite vocês aprendam a adorar o Senhor. Diante de qualquer situação, não fale nada. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Não fale nada. Porque na hora da raiva, se você falar qualquer coisa, vai ser um monte de coisa que você não deveria nem ter falado. Fecha, coloca o louvor e fala assim, me dá um tempo para me acalmar. Daqui a pouco eu volto a falar contigo. E coloca o louvor e vai adorar o Senhor. Vai colocar, vai adorar, vai exaltar o nome dEle. E o cenário muda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os seus olhos, aí mesmo onde você está. Abaixa a sua cabeça. Fala com o Senhor nesta noite.